Fala galera, focada na física, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Boechat, esse carinha aí da foto. Trago hoje a nossa aula 1 de movimento circular. Vamos aprender a diferenciar a posição escalar de posição angular. Para você que não lembra, a posição escalar é representada pela letra S de space, e ela é medida em unidades do sistema internacional através do metro. Assim como a posição angular, ela também precisa ser representada. Eu vou utilizar o θ como representação, mas vocês podem encontrar em alguns livros por aí a letra φ também representando a posição angular. Independente de qual letra grega esteja sendo utilizada, a unidade do sistema internacional para a posição angular, bem como a sua variação, vai ser o radiano. Ok? A gente tem um grande objetivo hoje: entender e saber diferenciar a grandeza escalar da grandeza angular, bem como as suas variações. E para isso, eu vou trazer um bizu que vocês precisam lembrar. Isso é para qualquer elemento da cinemática do movimento circular. A gente sempre vai fazer uma comparação da grandeza escalar igual à grandeza angular de sua referência vezes o raio. Então, para a gente poder começar, vamos falar logo sobre variação da posição escalar e variação da posição angular. Imagina o seguinte, que aqui eu tenho uma pessoa, olha que bonequinho lindo, que vai sair dessa posição, que eu vou chamar de posição A, e esse bonequinho ele vai caminhar no sentido anti-horário até uma determinada posição, que a gente vai definir como B. Então vamos botar esse bonequinho ali em cima também, e esse foi o deslocamento dele. Correto? Nós estamos acostumados a olhar o quanto de fato ele andou, a distância que ele andou, né? Então, nós vamos observar nessa linhazinha aqui que eu estou pintando de azul, na periferia dessa circunferência, aqui nós temos o ΔS. Então, esse ΔS, como nós já vimos, né, em outras aulas da cinemática, representa a distância percorrida por esse bonequinho na linha do perímetro daquela circunferência. Podemos dizer, então, que o ponto A representa a posição escalar inicial daquele bonequinho e o ponto B representa a posição escalar final dele. Vamos falar agora de posição angular. O raio saiu daquela linha horizontal que ele se encontrava no ponto A e andou no sentido anti-horário também até a posição B. Veja, esse raio varreu uma determinada área aqui dentro dessa circunferência. Essa área varrida representa uma abertura angular, do qual nós chamamos de variação da posição angular, que é o Δθ. Então, toda vez que eu dou essa aula para os meus alunos, eu ensino para eles a visualizarem o Δθ da seguinte forma: a varredura angular gerada pelo raio. Posso dizer aqui também que o ponto A representa a minha posição angular inicial e o ponto B representa a minha posição angular final. Vamos ver agora como é que aconteceria se nós tivéssemos aqui no ponto A um corredor, como nessas pistas de atletismo, só que aqui uma corrida numa pista circular, vou chamar de corredor 1, e aqui no ponto B eu vou colocar um corredor 2. Essa daqui é a posição inicial deles. Então, A representa a posição escalar inicial do corredor 1, e também representa a posição angular inicial desse corredor 1, assim como o ponto B, a posição escalar inicial de 2 e a posição angular inicial também de 2. Eles vão correr também no sentido anti-horário, e o corredor 1 vai sair de A para o ponto C, enquanto o corredor 2 vai sair do ponto B para o ponto D. Então, aqui está o 1. Estou analisando somente essa trajetória para a gente definir algumas coisinhas aqui. Preste atenção numa coisa.
Eu vou pintar aqui de vermelho o caminho, o ΔS do corredor 1. Então, ó, vamos pintar aqui. Esse aqui é o ΔS1. E vou pintar de azul o ΔS2. Só pelo tempo a mais que eu estou demorando, vocês conseguem ver que a distância percorrida pelo corredor 2 é maior do que a distância percorrida pelo corredor 1. Então, aqui, nós já podemos tirar essa conclusão. O ΔS1 é menor que o ΔS2. Mas isso precisa ter uma razão. Veja aqui. Desse centro O até a linha da circunferência onde se encontra o corredor 1, eu tenho aqui um raio. Esse é o raio 1. E desse mesmo centro O, lá para outra casca da circunferência mais externa, aqui, ó, eu tenho o raio 2. Vocês conseguem ver que o raio 1 é menor do que o raio 2. Então, aqui a gente tem a nossa primeira relação. O raio e o ΔS são grandezas diretamente proporcionais. Então, quem tiver o maior raio vai estar correndo a maior distância. Logo, quem tiver o menor raio vai correr a menor distância. Quando a gente fala do Δθ, veja bem, vou pintar aqui para vocês verem, de amarelo. O ângulo varrido pelo raio 1 vai ser esse aqui, que eu estou pintando de amarelinho. Tá vendo? E agora eu vou pintar de verde o ângulo varrido pelo raio 2. E aí vai ficar isso tudo aqui, ó. Ué, professor, a gente acabou de sobrepor o ângulo varrido pelo raio 1. Exatamente. Porque, independente do tamanho do raio, a varredura angular, a abertura angular, vai ser a mesma para ambos. Então, aqui eu tenho um Δθ. E esse Δθ daqui, ele é o mesmo tanto para o corredor 1 quanto para o corredor 2. Conclusão que a gente pode tirar. A abertura angular ela não depende do raio, enquanto o ΔS, que é a grandeza escalar, é totalmente dependente do raio. Inclusive, a gente pode dizer que são diretamente proporcionais. A gente pode tirar aqui algumas conclusões. Veja bem, vou utilizar isso aqui como um referencial para as nossas conclusões. Que referencial vai ser esse? Algo que talvez fique mais palpável, mais tangível para vocês. O referencial que eu vou utilizar vai ser uma volta completa. Ok? Bom, vamos raciocinar juntos aqui. O ΔS, para uma volta completa, ele representa tudo isso aqui que eu estou pintando de azul. Vou pintar essa linha externa toda aqui. Óbvio, estou assumindo uma volta completa, utilizando aquele referencial. Então, vou parar onde exatamente eu iniciei. Eu pintei o que aqui? O perímetro dessa circunferência. Nossa, professor, vai ser sempre assim? Vai. E como é que a gente calcula o perímetro? 2π vezes o raio. Como unidade do sistema internacional, eu coloco o mzinho aqui para representar o metro. Agora, a varredura angular gerada por esse raio vai ser essa daqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho o meu Δθ. Esse Δθ, ele vai estar representando um ângulo de uma volta completa, 360 graus. Mas nós não utilizamos graus aqui. Nós precisamos utilizar o radiano. Então, aqui eu tenho 2π radianos. Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pintar aqui de amarelo o seguinte. O Δθ, ele é representado pelo 2π em uma volta completa. E não é que no ΔS tem um 2π aqui também? Então, a conclusão que a gente pode tirar aqui da relação entre um e outro é a seguinte. O ΔS, então, ele vai ser igual, no lugar do 2π eu coloco o Δθ, vezes o raio.
Isso aqui, galera, eu mostrei lá no início da nossa aula como o grande bizu, que é a grandeza escalar, é igual à grandeza angular de sua referência vezes o raio. Por que de sua referência? Porque se eu estou falando de posição escalar, preciso fazer referência para a posição angular. Não podemos esquecer aqui que já que a variação tanto da posição escalar quanto da posição angular tem essa relação de igualdade quando a grandeza angular multiplica o raio, eu posso fazer então para a posição. Posição escalar é igual a posição angular vezes o raio. Muito importante lembrar disso aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu, galera!